Fala galera, tudo em paz com vocês? Olha, a gente vai continuar vendo, né, alguns exercícios sobre análise sintática, função dos termos, né, e hoje a gente vai pegar algumas questões que elas são bem transversais, elas trabalham com uma série de conceitos, como, por exemplo, regência verbal, regência nominal, termos da oração, funções dos pronomes, tá? Quando isso acontece, como é que a gente faz? Então, vamos lá. Vou pegar uma questãozinha de 2023, tá? Que diz o seguinte, ó. Em relação aos textos 1 e 2, considere as seguintes afirmações. Como nos distratores, eles vão trazer as frases e vão fazer a análise, a gente não precisa ler o texto, né? Isso é recorrente, é legal que a gente ganha tempo. O distrator 1 diz o seguinte, em amolecendo-lhe as pernas, os braços e a vontade. O pronome oblíquo destacado, que é o lhe, exerce a função de objeto direto. O distrator 2 diz: por alguns instantes, José Lírio ficou a mirar a fachada do casarão. Se eu substituir o verbo destacado por visar e realizar as alterações necessárias para adequar a regência verbal ao padrão culto da língua, teremos. Por alguns instantes, José Lírio ficou a visar a fachada com crase do casarão. E o 3. Aquila e Rumfeld destacam a necessidade de conhecer o campo inimigo. A substituição da expressão destacada por conhecer-lhe apresenta uma construção inadequada, até grifei aí para a gente perceber que ele falou, ó, essa construção estaria errada, tá? De acordo com a gramática normativa. Gente, como é que a gente faz para poder resolver esse tipo de exercício, tá? A primeira solução, evidentemente, que é ir analisando o distrator por distrator e entender o que ele está pedindo, tá? Quando a gente tem questões que envolvam o lhe, que é um pronome oblíquo átono, mas que sempre serve de objeto indireto, né, na sintaxe, morfologicamente é pronome oblíquo átono, tá? É um dos poucos pronomes oblíquos átonos que vão poder funcionar como objeto indireto, aquele que pede a preposição, tá? Aqui já tem um probleminha, ele fala que o objeto é direto, não dá. E outra coisa, ele fala que o pronome oblíquo átono destacado exerce a função de objeto indireto. Quando você desenvolve, fica em amolecendo as suas pernas. O objeto direto é suas, desculpa. O objeto direto é pernas, né? São os braços. O sul aí está só dando uma característica de quem é a perna, tá? Então você já sabe que não dá para ser objeto direto. No 2, o que que a gente tem? Substitui mirar por visar, e aí ficaria visou a fachada. Para o visar ser acompanhado de uma preposição a, ele tem que ser necessariamente um verbo transitivo indireto, senão ele não pede a preposição, tá? E aqui embaixo ele fala que campo inimigo vai ser conhecido, tá? Conhecer-lhe. Por o pronome lhe estar aqui, significa que esse verbo conhecer, ele tem que ser um verbo transitivo indireto. Quem conhece, conhece a alguma coisa, porque o lhe, ele é sempre objeto indireto, ele sempre pede a preposição, tá? Só que o distrator 3 está falando, ó, o conhecer não é verbo transitivo indireto, porque se eu fizesse com o lhe, ele seria inadequado. É isso que a gente tem que analisar. Primeiro distrator, então, vamos ver, tá? Quando eu falo em amolecendo-lhe as pernas, os braços, à vontade, o pronome oblíquo destacado exerce a função de objeto direto, tá? Tá incorreto. Por quê? Esse lhe está funcionando como suas pernas, tá? Amolecendo seus braços, sua vontade. O objeto direto é braço, vontade e perna. E ele funciona como ele funciona como um adjunto adnominal, né? Ele emprega para pernas, braços e vontade uma definição, uma característica. Quem faz isso é adjunto adnominal. Então, está incorreto o primeiro distrator. O segundo distrator, lembra que a gente está falando de regência verbal. Gente, regência verbal do verbo visar, tá? Quando o verbo visar tiver o significado de ter por objetivo, ele visou ao cargo, ele é verbo transitivo indireto. Mas quando o verbo visar significar, né, olhar alguma coisa, ele é verbo transitivo direto.
Então, ele não pode ser complementado por um lhe aí. Ele não pode ser complementado por um termo que pede uma preposição a, por exemplo, tá? Alternativa 2, portanto, também é incorreto. O verbo transitivo direto. Eu visei o alvo, eu mirei o alvo, no sentido de olhar, tá? E ele só vai ser verbo transitivo indireto quando ele tiver o sentido de ter por objetivo. Eu viso a estudar muito. Aí ele pede a preposição a. Aqui no caso, né, a gente está no sentido de ver, né? Portanto, que ele seria, substituiria o verbo mirar. Por alguns instantes, José Lírio ficou a mirar a fachada do casarão. Avisar a fachada, sem a preposição. Tá? Portanto, o distrator 2 é incorreto. O verbo visar, na acepção de mirar, não é regido pela preposição a. E o último, né, que fala sobre o agente da passiva, era isso? O último distrator. Em Aquila e Rodenfeld destaca a necessidade de conhecer o campo inimigo. A substituição da expressão destacada por conhecer-lhe apresenta uma construção inadequada, tá? Então, gente, quem conhece, conhece alguma coisa. Concordam comigo? Eu conheci o Marcelo, eu conheci a sala de estar. O lhe só serve como objeto indireto, então ela é inadequada mesmo, tá? Se ela é inadequada, significa que o terminho 3 aí está correto, tá? Alternativa C de cebola. A única que funciona, 1 e 2 estão incorretas. 3 está correto, porque é inadequado mesmo, ele não funciona como objeto direto, né? Ele vai funcionar só como objeto indireto e não pode complementar o verbo conhecer, C de cebola. Tranquilo, gente? Tá? Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.